com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso podcast ou a nossa aula de português, onde eu tento ajudar você com o português brasileiro. Meu nome é Eloilson e eu sou o seu professor de português brasileiro. E aqui, qual é a ideia? Eu sempre tento gravar um vídeo, é claro que em português, um áudio, para você melhorar, aprender gramática e também melhorar estratégias no aprendizado do idioma. Bom, hoje o tema da aula, e geralmente os temas das aulas são sempre perguntas que recebemos no Instagram, no YouTube, no Spotify, em nossas redes sociais, e eu tento criar um conteúdo para ajudar você. A dúvida foi de uma pessoa, mas também pode ser sua a dúvida. Mas antes de começar com esta aula, com este vídeo, algumas palavras em inglês, just few words in English. So, this is a Brazilian Portuguese lesson. Of course, I'm gonna speak with you just in Portuguese. Because more you listen, more it will be better for you. And the listen more is one of the answers for this question. Is 1 year enough to learn Brazilian Portuguese? Yes, can be, but you have to listen a lot. So, if you are watching on YouTube, here on my right side, you are gonna see all the sentences I'm talking about. But if you are just listening on Spotify, there is a link with the transcription. Just check out there. Bom, como eu mencionei, recebemos essa pergunta. Um ano é suficiente para aprender português? A minha resposta inicial é sim e não. Depende de muitas variáveis que eu vou falar aqui com vocês. Um ano para aprender português pode ser suficiente dependendo dos seus objetivos. Qual é o seu objetivo? Eu quero me comunicar com pessoas no Brasil facilmente. Eu quero falar com a família do meu esposo, da minha esposa. E qual é a sua motivação? Por exemplo, eu vou visitar o Brasil, eu vou morar no Brasil, eu vou falar com familiares em português. E o tanto que você se esforça e se dedica para aprender o português, que é o mais importante. Quanto tempo você se dedica, se esforça? Não é algo que você vai aprender do nada. Bom, começando, deixa eu falar um pouco da parte teórica aqui. O que você pode aprender com um ano básico? Um ano. Um ano básico não, aqui colou as duas palavras. Básico. Em um ano, você pode atingir o básico, nível A1, A2. A1, A2 é um nivelamento europeu. A1, A2 é básico, B1, B2 intermediário, C1, C2 é avançado. Com um ano, você pode atingir o nível básico. O que vai ser esse nível básico? Você vai entender frases comuns e expressões. Você vai se apresentar, falar sobre as suas atividades diárias e fazer perguntas simples. Por exemplo, você vai entender frases comuns. Onde fica? Where is? Expressões. Ele é chato. He is boring. Você vai entender. Se apresentar. Eu sou o Eloilson, eu sou brasileiro. Eu tô no Brasil porque eu gosto das praias, por exemplo. Vai falar das suas atividades diárias, por exemplo. Eu sou professor de português. Eu gosto de jogar futebol. E também fazer perguntas básicas, como: você pode me ajudar? Quanto custa isto? Ok? Nesse nível, você vai conseguir manter conversas simples em situações diárias, como pedindo comida, pedindo também direções, respondendo pessoas, tipo: eu gostaria de uma cerveja.
Quanto custa a pizza? Você sabe onde fica o restaurante João? Não sei o nome de um restaurante. O básico você consegue alcançar facilmente. Já o nível intermediário, você também consegue alcançar em um ano. Ah, o que é o nível intermediário, professor? Você vai participar em conversas mais complexas, por exemplo. ah, ah, Pode ser sobre política, sobre. Vamos falar sobre política. O novo presidente dos Estados Unidos, o senhor Trump, ele é do partido. Desculpa, eu não lembro, é democrata ou republicano? Ai, ai, ai! Diga lá, pode comentar no vídeo. Mas aqui a ideia, eu não entendo muito de política, mas é essa a ideia. Você vai dar ideias, vai participar de conversas mais complexas. Eu gosto do Trump por causa disto. Eu não gosto por causa disto. Ontem ele fez isto. E você vai começar a ter uma conversa mais simples, mais complexa, desculpa. Também você vai conseguir expressar suas opiniões, como eu gosto do Trump. Eu acho ele chato. Seus sentimentos e suas ideias. Eu tenho saudades da minha cidade, da minha família. Também você vai começar a entender os shows da televisão, podcasts como este que eu estou gravando, filmes sem muito esforço. Por exemplo, na televisão tem muitas séries, muitos filmes brasileiros que você pode assistir e você vai começar a entender isso sozinho. Também você vai chegar em um nível que você vai começar a escrever pequenos resumos, pequenas dissertações ou e-mails com uma gramática correta, sozinho. Ok? Tranquilo? E o que é o nível avançado, a proficiência? Aqui, com uma prática intensiva, você pode alcançar um ano. Em um ano, a fluência, desculpa. Quando você chega nesse nível, você vai entender e discutir sobre tópicos abstratos como cultura, política ou trabalho. Exemplo. Eu vou dar uma frase exemplo no básico, no intermediário e no avançado. Básico. Eu gosto de cerveja. I like beer. Ok, é simples. Presente. Eu gosto de cerveja. Passado. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu gostava da cerveja. Qual é o nome da cerveja? Modelo. Tem uma cerveja Modelo, é mexicana se não me engano, mas é popular. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu gostava da cerveja Modelo. When I used to live in America, I liked the Modelo beer. Ok, intermediário. Já o avançado, você vai falar: se eu gostasse de beber aquela cerveja, eu teria bebido mais. Conseguiu entender? É bem avançado, porque estamos usando alguns tempos avançados, mas não vou falar de gramática, só dei um exemplo para você perceber a diferença. O básico, eu gosto de cerveja, passado. O passado não, o intermediário. Eu gostava da cerveja Modelo quando eu morava nos Estados Unidos. E o avançado vai ficar muito mais complexo. Se eu gostasse daquela cerveja, eu teria tomado muito mais. E aqui, quando você atinge esse nível avançado, você vai começar a falar e escrever corretamente, facilmente, porque você praticou muito essas habilidades. Aqui eu dei os exemplos. Você pode chegar em um ano? Pode. Mas vai depender de alguns fatores chaves que agora eu vou falar para você. Eu falei antes o que você pode atingir em um ano. Agora vamos ver os fatores. O tempo que você se compromete. Ou como assim o tempo que você se compromete? Se você estuda português, escuta português uma vez por semana, é claro que você vai atingir o nível básico em um ano. Mas, se você estuda português diariamente, pelo menos 1, 2 horas, ou quantas mais horas você
estudar, escutar, ler, escrever, mais rápido você vai atingir essa fluência. Aqui eu estou dando uma dica. Se você tiver aulas intensivas ou se colocar em volta em português, vai acelerar muito. Como assim, professor? Imagine que você está morando no Brasil e tudo está em português. Você escuta somente televisão em português, rádio em português. Você vai ler notícias? Lê notícias em português, ok? Tem uma maneira que você pode se rodear 24 horas de português. A imersão que eu quero falar é, você tem que se rodear com o português, assistir shows brasileiros, escutar música, ler livros, outras ideias. Eu tenho certeza, não todos, mas quase todas as pessoas usam redes sociais. Tem assuntos que você gosta, é claro. Por exemplo, eu gosto de futebol. Ao invés, eu estou aprendendo italiano. Ao invés de eu consumir futebol em português, algo que eu sei, eu consumo em italiano. Como? Eu sigo páginas, redes sociais em italiano falando sobre futebol, algo que eu gosto. Aqui eu dei um exemplo só com futebol, mas música eu escuto em italiano, tento assistir mais filmes em italiano, tento ler em italiano e também você tem que interagir com pessoas, tem que falar. Por quê? O idioma, não o idioma português, mas todos os idiomas são uma habilidade que você pratica, você tem que falar. Então, você tem que conversar, falar, nem que seja falar sozinho. Por exemplo, você está escutando esse podcast. Bom dia, tudo bem? Você repete. Bom dia, tudo bem? Você tem que falar, ok? Se você não falar, você não vai aprender. E aqui, a última, não é a última dica, mas a próxima é falar, praticar a fala. Você tem que falar regularmente. Se você falar todos os dias em português, vai acelerar muito a sua fluência, porque você está praticando. Uma das ideias para você acelerar essa fluência é participar de grupos de conversação ou ter aulas particulares. Bom, deixa eu ensinar uma expressão brasileira. Nós falamos vender o peixe. Deixa eu vender meu peixe. E se você traduz para o inglês, não faz sentido. Sell the fish, sell my fish. Mas é como make my pitch. Let me make my pitch. Não. Deixa eu vender meu peixe agora. Deixa eu falar sobre as nossas aulas. Nós somos uma escola online que ensina português. Temos aulas particulares, aulas em grupo. E aqui na descrição tem um link onde você pode ir no nosso site, pode agendar uma aula gratuita. Uma aula particular ou uma aula em grupo e você vai ver como são as nossas aulas. Nossas aulas, nós ensinamos todos os níveis, do básico à fluência. Temos certeza que vamos ajudar você. Apenas clica aqui no link e nós vamos ajudar você. A próxima dica, que é também uma das principais, é consistência. Professor, o que você quer dizer? Se você, por exemplo, se você começa a aprender português ou outra coisa, tudo na vida é consistência. E você começa a fazer isso todos os dias, é claro que você vai aprender mais rápido, porque você está escutando, falando, ouvindo todos os dias. É melhor você ter uma consistência de fazer como 10 minutos por dia, começar, do que fazer 1 hora na semana e os outros 6 dias você não escutar, você não ouvir, você não falar português. Tente criar uma consistência, um hábito, onde você vai ter esse contato com o idioma. Você precisa viver esse idioma. Não somente o português, qualquer idioma que você vai aprender. Bom, aqui tem algumas outras dicas para maximizar o progresso em 1 ano. Comece com o básico, aprenda os verbos essenciais, ser, estar, ter, gostar e a pronúncia. A pronúncia é muito importante aqui. Quando o brasileiro pronuncia de, eu gosto de, mas eu escuto de às vezes. Isso é muito importante você aprender no início, ok? Outras ideias. Estabeleça objetivos claros.
Como assim, professor? Vamos lá, em 6 meses eu quero ir em um restaurante brasileiro e falar sozinho com o garçom. É um objetivo? Claro, você sabe aonde você quer chegar. Porque se você não tem um objetivo, qualquer caminho, qualquer lugar você pode pegar. Okay? Tem uma frase em português que eu estou tentando lembrar. É como uma. Não uma expressão, mas. Quem não tem um objetivo, qualquer caminho vale. Então, não tem. Você não vai aprender com um foco, ok? Tenha um objetivo. Eu quero falar com a família da minha esposa, do meu esposo. Eu vou viajar no Brasil e quero falar sozinho. Não quero um tradutor, não quero usar Google, não, sozinho. Tenha um objetivo claro. Próxima. Você tem que. Eu já comentei isso, mas de novo, você tem que se rodear com o português. Você pode se rodear com a internet, hoje em dia, pode escutar português. Você pode encontrar livros em português, artigos no Google, é só pesquisar. Ou também você pode viajar para um país que fala português. Não é só o Brasil, tem Brasil, Portugal, tem alguns países na África, Angola, Cabo Verde. Tem vários países que, se você viajar, é claro que você vai aprender mais rápido, porque você está rodeado de 24 horas de português. Mas, hoje em dia, com a internet, é possível você também fazer isso sozinho. Agora, eu apresentei várias ideias, vários tópicos e agora eu vou responder a pergunta: um ano é o suficiente para aprender português? Tá, um ano é possível, mas para a fluência talvez seja mais que um ano. Você vai precisar mais que um ano, porque para aprender o idioma fluente tem muitas coisas. Você tem que escutar muito, você tem que falar, você tem que escutar. Mas um nível intermediário é totalmente possível. Respondi a pergunta, demorei 17 minutos para responder essa pergunta, hein? Mas eu queria levantar tópicos, mostrar ideias, dar dicas de como aprender o português. Bom, estamos terminando esta aula, este vídeo, este podcast. Foi útil? Você gostou? Se você gostou, dá um like. So, we are finishing this lesson, this episode on Spotify. If you like that, please give a like here so I'm gonna know, hey, it was a good job. But if you didn't like, please comment here, hey teacher, I didn't like that. Feel free. And so remember, we are a Brazilian Portuguese online school. There is a link here on the description where you can schedule a free trial lesson. Click there and you're gonna see all the services we provide. Muito obrigado, tenha um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Tchau, tchau.